Ok. Bom dia a todos. Daremos início à sessão da segunda turma extraordinária da terceira sessão de julgamento, período da manhã do dia 30 de setembro de 2020. Estão presentes os conselheiros Carlos Alberto da Silva Esteves, conselheira Sabrina Coutinho Barbosa e conselheira Mariel Orsiga Meiro. Haverá uma inversão de pauta, da ordem de pauta, para dar preferência aos patronos presentes ou que enviaram sustentação oral gravada. Então, dessa forma, iremos iniciar o julgamento desta manhã por meio do item 3 da pauta drastosa de relatoria da conselheira Sabrina. Então, eu solicito o apoio que dê acesso ao patrono à sala de julgamento. Doutor Pedro Guilherme. Pode fazer a convocação, presidente? Pode, por favor. Só um minutinho, por favor. Item da pauta 3, doutor Pedro, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem no privado e no chat. Item 3 da pauta, doutor Pedro, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem no privado e no chat. Convocação foi feita, presidente. Doutor Pedro? Eu já mandei o link para o senhor. Bom dia. Bom dia, doutor Pedro. Bom dia, tudo bem? Bom dia, conselheiro. Bom, enfim, eu vou sustentar o item 3 da pauta. Sim. Trata-se de... Só um minutinho, por gentileza, porque a gente vai fazer, a conselheira vai fazer a leitura do relatório. Desculpa. Ok? Quando ela terminar, eu vou te passar a palavra para a sustentação oral. Claro. Então, por gentileza, conselheira Sabrina, faça a leitura do relatório. Bom dia. Em resumo, trata-se de recurso administrativo voluntário contra o acordo número 16.42.120, pela 11ª turma da São Paulo, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, porque inexistente o crédito indicado no PERDCOMP. Aí aqui eu cito o número do PERDCOMP, certificador do PERDCOMP final 4058, dado que não provado pela recorrente a certeza e liquidez do crédito. Abaixo, transcrevo a ementa. Então, logo intimada da decisão a coar as folhas 48, a interpôs recurso voluntário em síntese, a nulidade do procedimento adotado pela administração por ofensa ao princípio da verdade material, porquanto sem motivação de despacho decisório e não reconhecido valor recolhido a maior. O erro no preenchimento das obrigações acessórias não devem prejudicar o direito creditório dos contribuintes, e que o DARF anexado e as DCTFs, original retificadora, provam o seu direito creditório. Para tanto, apresentou, além dos instrumentos de representação, as DCTFs, original retificadora, DARFs, PEPs, original retificador, memória de cálculo do crédito e livro razão. É o relatório, presidente. Obrigada, conselheira. Passo, então, a palavra ao patrono. Por gentileza, o senhor tem 15 minutos. Obrigado, gente. Bom, como bem relatado pela conselheira relatora, o caso trata-se de um débito de COFINS relativo a setembro de 2004, pago em outubro de 2004, no valor de R$ 4.470. O indébito decorreu da indevida base de cálculo que foi apurada no período e ensejou um pagamento de um DARF original no valor de R$ 243.000, R$ 102,09. Diante o contribuinte ele verificou que o equívoco decorreu da dedução a menor da base de cálculo da COFINS do período e procedeu à retificação de suas obrigações acessórias, de sua DCTF, pois o valor correto a ser recolhido deveria ter sido de R$ 238.362
Porém, por um equívoco, ao transmitir a DCTF retificadora, o contribuinte também alterou indevidamente o valor do DARF recolhido, sobre o qual pleiteia-se o indébito. Então, ele acabou reduzindo também o valor do DARF recolhido de 243 mil para 238 mil reais. O que, no momento de cruzamento das informações nos sistemas informatizados da Receita Federal, causou, evidentemente, o indeferimento do direito creditório, porque o sistema não reconheceu que aquele DARF havia sido pago originalmente em 243 mil, apenas em 238 mil, o que gerou o despacho decisório negando o direito ao acreditamento, e ensejou, enfim, a apresentação da manifestação de conformidade, e atualmente esse recurso voluntário está pendente de julgamento por vossas senhorias. Porém, enfim, o mero equívoco no preenchimento das obrigações acessórias, ele não é suficiente para o indeferimento do direito creditório. Até porque, no caso concreto, nós temos as demonstrações contábeis e, mediante obrigações acessórias, do indébito ocorrido. Eu só gostaria de compartilhar com vocês uma comparação que consta na página 3 do memorial, entre a DCTF original e a DCTF retificadora, que mostra muito bem o equívoco cometido pelo contribuinte, que fez com que o direito creditório fosse não reconhecido inicialmente. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Bom, se a gente, enfim, olhando aqui a comparação entre essas duas DCTFs, a gente vê que na DCTF original constava aqui o valor do pagamento de 243. Ao passo que, no momento em que foi feita a retificadora, o contribuinte reduziu indevidamente de 243 para 238, quando o procedimento correto seria ter mantido o 243, o que teria mantido, enfim, como a gente pode ver aqui nessa tabela, o que teria mostrado nos próprios sistemas da Receita Federal que o pagamento a maior seria exatamente a diferença, entre R$ 4.740. E na primeira página do memorial a gente tem o DARF de 243 mil, mostrando, enfim, que a retificadora que reduziu o valor informado como pago a título desse DARF é incorreta, porque o DARF recolhido efetivamente tem um valor de 243 mil e não 238. Então, ilustres conselheiros, com base no DARF contido nos autos e no evidente equívoco no momento de retificação da DCTF, o contribuinte pleiteia o reconhecimento do crédito, o deferimento do recurso voluntário e a reforma do acórdão recorrido. Obrigado. Obrigada, senhor. Passo a palavra à conselheira para a leitura do voto. O recurso voluntário é tempestivo e deve ser conhecido. Nos fatos, a recorrente transmitiu o PERDCOMP número 3.219.83.625.084.1.7.04.6608, a fim de compensar o saldo remanescente de COFINS de junho de 2004 no valor de R$ 5.265,19, com crédito tributário de mesma natureza oriundo de DARF no valor de R$ 243.102,00, decorrente de pagamento no período de setembro de 2003. Assim, a partir da homologação da compensação acrescida de DARF no valor de R$ 173.089,04, o débito de COFINS para o mês de junho de 2020 na monta de R$ 178.354,25 estaria quitado. Em razão da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada pela autoridade fiscal e por isso buscou a recorrente, através de manifestação de conformidade, a solução da controvérsia fazada como evidências da crédito e, de conseguinte, a regularização da compensação, CTF retificador, os DARFs e o PERDCOMP retificador. Os termos do despacho decisório foram mantidos pelo juiz de primeiro grau sob fundamento de provas da certeza e liquidez do crédito suscitado pela recorrente, cabendo replicar os seguintes trechos das razões de decidir do julgador. Assim como não restou aqui devidamente comprovada a existência do crédito decorrente do DARF por ela na referida não há que se falar em homologação da compensação. É de observar
que nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto 70.235 e do artigo 333, inciso 1 do CPC, a seguir parcialmente transcritos, a prova do fato, no caso a existência do crédito informado, compete à pessoa que alega o fato, devendo ser esta, como regra, apresentada por ocasião da manifestação de inconformidade, o que não ocorreu no presente caso. Examinando os autos, a questão merece um destaque revisado a fundos, já que antes de qualquer intimação do despacho decisório, ciência em 2/12/2008, folha 7, a recorrente retificou o PERDICOMP e a DCTF, respectivamente 5/8/2004, folhas 232 e 237, e 8/7/2004, folhas 25 a 30, alterando o valor do tributo COFINS no valor original de R$ 243.102,09 para R$ 238.032,09 no período de setembro de 2003. Isso significa que a declaração do crédito apontado pela recorrente sofreu retificação antes do despacho decisório. Portanto, tem o documento natureza original, segundo preceitua a Instrução Normativa 1110 de 2010, em seu artigo 9º, parágrafo 1º. No caso em tela, ainda na manifestação de conformidade, a fim de provar os fatos suscitados que desencadearam na retificação de declarações, trouxe a DCTF retificador os DARFs e o PED como retificador. Aí, o juiz ACO entendeu como escassos. Por consequência, com o intuito de atender a deficiência de provas colocada em decisão em complemento ao arcabouço probatório já trazido, a recorrente acostou a peça recursal à memória de cálculo do crédito e o livro razão. Como bem destacado no acórdão recorrido, a prova documental é indispensável. Por outro lado, a declaração de débitos e créditos tributários retificadora, tem a mesma natureza da declaração original para o caso em discussão transmitida antes do despacho decisório. Desta feita, tendo a decisão se embasado na ausência de documentos contábeis e fornecido elementos indispensáveis pela recorrente para a comprovação da idoneidade dos novos dados em DCTF retificadora, está-se desse modo diante de nítida exceção daquelas arroladas no parágrafo 4º do Decreto 70.235 de 70 em verbos. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito do impugnante fazê-la em outro momento processual, a menos que destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Isso porque a recorrente teve ciência da necessidade de produção de provas, em especial carregar documentos contábeis, apenas a partir da decisão de primeira instância, por quanto ausente tal exigência em despacho decisório eletrônico. Na esteira, trago a baila o voto do conselheiro Elza Reis, que, priorizando a verdade de formalismo moderado, aceitou os documentos trazidos pelo contribuinte de 7 recursos, se enquadrar na exceção contida no parágrafo 4º do Decreto 70.235. Presidente, pensa a leitura ou quer que eu faça? Perdão, Sabrina. Não precisa ler o voto, não, porque Joia. A gente conhece bem a tese, enfim, eu procuraria que você fosse direto para a sua conclusão. Ok. Isso posto, no sentido de converter o julgamento do recurso voluntário em diligência para de origem, a partir dos documentos arrolados pela recorrente ao longo do procedimento fiscal, apure a certeza e liquidez do crédito indicado pela recorrente sendo necessário, seja a recorrente intimada para esclarecimentos juntados de documentação fiscal contábil complementar pertinentes ao caso. Concluído o relatório fiscal sobre a diligência efetuada, seja a recorrente intimada para se manifestar dentro do prazo legal, com manifestação decorrido sejam os autos devolvidos ao CARF para prosseguir o julgamento. Como voto. Obrigada. Obrigada. Então, passo a palavra ao conselheiro Carlos sobre a proposta de diligência. Só para esclarecer, que diferentemente do que o patrono alegou, não foi a redução do valor em DCTF que causou o indeferimento do pleito, né? Em realidade, o que causou o indeferimento
do pleito foi o DARF informado no PERDECOMP, né? O contribuinte informou como DARF o valor apenas que ele tinha a ser restituído, e o sistema não encontrou. Ele foi intimado, acho que não entendeu o porquê da intimação, né? Não deve ter se atentado ao fato, e por isso foi indeferido, né? Eu acho que, na verdade, mesmo o contribuinte não tendo juntado prova aos autos junto com a manifestação de conformidade, no caso, a própria análise do PERDECOMP leva à conclusão do que causou o indeferimento. Por isso, eu acompanho a conselheira relatora pelas conclusões. Conselheira Mariel. Só ligar o microfone aqui. Eu acompanho a relatora também pelas conclusões. Pelos mesmos motivos? Pelas mesmas razões, exatamente. Então, no caso, eu também, porque eu acho que houve exatamente como o Carlos disse, um equívoco na compreensão do erro cometido e onde reside. Inclusive, um equívoco na compreensão das razões de decidir da primeira instância. A ementa da DRJ é muito clara, foi negado o provimento por DARF inexistente. Eles entendem que, ao trazer o DARF de 243 mil, como se estivesse querendo ofertar um outro crédito. Então, no caso, veja, a gente já passou por essa situação antes. Quando a maioria, 3 aqui, entendem que as razões de decidir são outras, embora todos nós concordemos por unanimidade com a conversão à diligência, a razão de decidir que vai ter de constar no voto é a da maioria. A não ser que a relatora, compreendendo o que a gente colocou, entenda que ela deveria... que ela gostaria de mudar essa questão, porque não é simplesmente por falta de prova. Até agora foi negado por DARF inexistente, tanto pelo despacho decisório quanto pela primeira instância. Sabrina, você gostaria de se manifestar sobre isso agora? Enfim. Mas ficou claro qual é a razão de decidir. É importante que esteja claro qual é a razão de decidir que vai ter de constar. A gente está tratando aqui, na verdade, de erro de fato, é um lapso no preenchimento do PERDECOMP. E lá no PERDECOMP ele diz que o DARF dele era de 4.700, sei lá o quê. Sim, eu compreendi desde dos fatos a informação lançada errada, mas eu acho que a DRJ, quando ela enfrenta a questão das provas, em ocorrência e ausência, então eu mantenho o meu voto. Tá, então, olha só, de qualquer forma, como os 3 conselheiros têm outra razão de decidir, você tem de adotar a razão de decidir da maioria. Porque quando você transcreveu aquele trechinho do acordo da DRJ, você transcreveu o último parágrafo, os 2 últimos parágrafos, desvinculando esses 2 últimos parágrafos de todo o raciocínio efetuado ao longo, dá a impressão de que ela estaria rejeitando só por falta de prova, mas não é isso, ela está rejeitando porque ela entende que o DARF não existe. É diferente, você fez um rompimento e mudou o sentido, mas enfim, está claro então que nós, por anuidade, será convertido em diligência, né, para verificação, apuração da certeza e liquidez, por esses motivos da maioria, ok? E aí temos por encerrado o julgamento do item 3 da pauta. Muito obrigado, conselheiros, e um bom dia para todos. Bom dia. Peço um minutinho que eu preciso anotar aqui Eu preciso anotar o resultado. Pronto, então, voltamos agora para a ordem da pauta, item 1 e 2, da conde terminal do conselheiro Carlos, para o qual foi enviado um vídeo de sustentação oral.
Por gentileza, Carlos, pode ler o relatório? Bom, o relatório e o voto. Não, o relatório, depois eu vou passar a gravação depois do voto. Um instante, por favor. É exatamente o mesmo voto para os dois processos. Bom, são processos... Sim, são processos semelhantes. Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, transcreve-se o relatório do acórdão recorrido. Os presentes autos de infração, folhas 1 a 6, foram lavrados contra contribuinte em epígrafe, formalizando o crédito tributário no valor de R$ 4.817,38, com exigência do PIS, PASEP e COFINS Importação de ofício e juros de mora, conforme segue. A contribuinte processou a declaração de importação número 04/0417227.4, registrada em 4/5/2004, em 30/6/2004, por meio do ofício 675 de 2004, da 2ª Vara Federal de Santos, a alfândega do Porto de Santos foi notificada sobre a decisão exarada no mandato de segurança número tal, deferindo a liminar para após a vinda das informações da impetrada, folha 145 a 147. Foi autorizada liberação da mercadoria mediante depósito. Posteriormente, em sentença de folha 220, o pedido foi julgado improcedente, conforme segue. Julgo improcedente o pedido formulado na inicial denegando a segurança. Extingue o processo com julgamento do mérito. Entretanto, a impetrante interpôs agravo de instrumento, número tal, cuja decisão foi de seguinte teor: defiro o provimento postulado para o fim de atribuir efeito suspensivo à apelação interposta nos autos. O depósito judicial foi promovido pela impetrante, folhas 1, 2, 3, resultando na liberação das mercadorias pela fiscalização. A fim de prevenir a decadência, foi determinada a lavratura do presente auto de infração, folha 1 a 16, para a constituição do crédito tributário de PIS e PASEP e COFINS Importação. Cientificada do referido auto, em 16/10/07, a contribuinte protocolizou impugnação, folhas 238 e 242, em 14/11/07, apresentando suas alegações. Primeira, segundo a autoridade autuante, o auto de infração foi lavado para prevenir a decadência, já que o crédito tributário estaria suspenso, com fundamento no artigo 157, inciso 4º do CTN, em razão da liminar proferida nos autos de mandado de segurança tal. A presente impugnação está restrita à multa de ofício e aos juros de mora, porque manifestamente indevidos. Quanto à invalidade da exigência tributária principal, COFINS Importação no valor de 1770,71 e PIS no importe de 4374,43, a discussão está sendo feita na ação acima referida e caberá ao judiciário dizer a respeito. Aduz a autoridade fiscal que o crédito por ela constituído estaria com sua exigibilidade suspensa em razão da liminar apresentada pela decisão tal dos autos de mandado de segurança tal. A alegação, todavia, não corresponde à realidade. A impugnante impetrou o mandado de segurança referido no auto de infração e seu objetivo foi obter a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 1º e 7º da Lei 10.865. Só que a liminar por ela postulada na referida ação sequer chegou a ser apreciada pelo juízo. Em verbis, defiro
o exame da liminar após a vinda das informações que deverão ser prestadas no prazo de 10 dias, ou seja, em momento algum, o desembaraço dos bens importados em razão de decisão judicial autorizava nesse sentido. Muito ao contrário, referidos bens foram liberados e desembaraçados em razão do depósito, devidamente comprovados nesse processo. Portanto, a exigibilidade do respectivo crédito está suspensa, não em razão do disposto no artigo 151, parágrafo 4º do CTN, mas sim em consonância do que prescreve o inciso 1 do referido artigo. Poder-se alegar que o depósito feito pela impugnante naquele processo não abrangeria a quantia relativa ao período prorrogação do regime especial de admissão temporária, mas apenas a do período anterior. Se isso fosse verdade, ter-se-ia que considerar igualmente exigível o próprio crédito constituído pelo auto impugnado. Falsa alegação no sentido de que o crédito tributário lançado através do presente auto está com exigibilidade suspensa, circunstância que afastaria a realização de lançamento para prevenir a decadência. O vício é evidente, não se trata de mero equívoco formal excusável, até porque está ele relacionado ao motivo do ato administrativo. A alegação de motivo inexistente ou falso redunda na nulidade do próprio ato praticado pelo ente público. O erro cometido pela fiscalização é claramente erro de direito e não de fato, impedindo-se a realização de nova autuação revisora, artigo 146 do CTN, súmula 227 do extinto TFE. Ao final, requer que seja anulado o auto de infração impugnado. Em sequência, analisando as argumentações dos documentos da contribuinte, a DRJ São Paulo II julgou improcedente a impugnação por decisão que possui a seguinte ementa, transcreva a ementa. Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, folhas 301 a 308, no qual requereu a reforma do acórdão recorrido, repisando em sua defesa, em linhas gerais, os mesmos argumentos, tanto em preliminar como no mérito, que já haviam sido manifestados anteriormente. É o relatório, senhora presidente. Obrigada, relator. Eu vou, então, colocar a gravação com a sustentação oral. Bom dia, cumprimento a todos os conselheiros. Pela celeridade e julgamento em conjunto, eu vou falar brevemente sobre os processos dos itens 1 e 2 da pauta de julgamento. Conselheiros, os autos de infrações combatidos, eles foram lavrados contra a recorrente para evitar a decadência de crédito tributário discutido em ação judicial. Ação essa que teve o depósito integral do crédito tributário discutido. Essa ação ela foi julgada parcialmente procedente, já com trânsito em julgado, para reconhecer a inexigibilidade do recolhimento do PIS e COFINS importação com a inclusão do ICMS e das próprias contribuições em sua base de cálculo. Em 28 de novembro de 2016, a União Federal teve convertido parte do depósito judicial em renda no valor de R$ 61.174,73, de acordo com cálculos apresentados pela própria União Federal. Ou seja, o crédito tributário que deu origem à autuação combatida, ele foi devidamente adimplido, então não tem por que persistir os presentes processos. Além disso, tanto os autos de infração quanto os acórdãos, eles devem ser anulados também pelos seguintes motivos. Vício de fundamentação. Os autos de infração eles foram lavrados considerando a suspensão da exigibilidade com base no artigo 151, inciso 4 do Código Tributário Nacional, que é a suspensão com base em liminar, quando o motivo real da suspensão é o depósito integral, que é o inciso 2º do Código do artigo 151.
Então há um vício material aí que não pode ser ignorado. Também, conselheiros, pela inexistência de um procedimento de ofício objetivando o lançamento, o despacho aduaneiro ele não se confunde com o procedimento de lançamento de ofício do tributo. E por essa razão, não há que se falar na aplicação do artigo 63, parágrafo 1º da 9430 de 96. E por fim, também não há que se falar na incidência de juros moratórios, porque houve o depósito judicial. Se há o depósito judicial, a atualização passa a ser aquela do depósito. Nesse sentido, dessas nulidades, nós juntamos nos memoriais decisões do próprio CARF, afastando tanto a multa quanto os juros. E são por essas razões, conselheiros, que a gente pede e espera pelo provimento dos recursos para reformar os acordos recorridos e anular as autuações combatidas. Muito obrigado, conselheiros. Bom dia. Pronto. Então, passemos para o voto, por favor. Ok. Bastante. Ok, voto. O direito creditório envolvido no presente processo encontra dentro do limite de alçada das turmas extraordinárias, conforme disposto no artigo 23b do RICARF. O recurso é voluntário, o recurso voluntário é tempestivo e preenche requisitos formais de admissibilidade, portanto, dele toma conhecimento. A contribuinte repisa sem voluntária a alegação de nulidade do lançamento devido a ter sido mencionado na peça fiscal que o crédito tributário estaria suspenso em decorrência de uma liminar concedida no grau de estação tal. Contudo, segundo ela, em realidade, a suspensão seria devido ao depósito do montante integral do débito. Portanto, o auto de infração teria uma motivação incorreta, o que levaria à sua nulidade. De pronto, afirme-se que não assiste razão à recorrente. O auto de infração, sob análise, foi lavrado para prevenir a decadência de um crédito tributário não pago em discussão na esfera judicial. Com efeito, é totalmente irrelevante se o crédito foi suspenso por uma medida judicial ou se pelo depósito do montante integral. Dessa forma, não se pode ignorar o disposto no caput do artigo 63 da Lei 9.430 de 96. Reproduz o artigo 63. Por outro lado, essa matéria se encontra pacificada no âmbito desse tribunal, inclusive tendo sido editada a súmula sobre o tema, a qual foi atribuído efeito vinculante, conforme portaria do Ministério da Fazenda 277 de 2018, reproduz a súmula. Assim, com base nesses fundamentos, rejeita a preliminar de nulidade suscitada pela recorrente. Quanto ao argumento da impossibilidade do lançamento da multa de ofício em decorrência do disposto no parágrafo 1º do artigo 63 da 9.430, o dispositivo citado preceitua que não caberá o lançamento da multa de ofício exclusivamente quando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo. Por isso, a recorrente afirmou que não caberia a multa de ofício no caso, pois não havia nenhum procedimento de fiscalização instaurado e, ademais, o despacho aduaneiro não se confundiria com o procedimento de ofício. Tais argumentações não trazem melhor sorte à recorrente. Tanto o mandado de segurança impetrado pela contribuinte como o depósito do montante integral foram realizados após o registro das declarações de importação, logo depois do início do procedimento fiscal que visava o despacho aduaneiro da mercadoria importada. Logo, não há que se falar em espontaneidade da contribuinte. No mesmo sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça no RESP 111.881.5 do Rio Grande do Sul, assim mentado. Reproduzo
a ementa do RESP. O entendimento manifestado no acórdão transcrito também vem sendo reiteradamente esposado em julgados dessa Corte, como se pode notar, por exemplo, no acórdão 9303-006-498 da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Dessa maneira, correto o lançamento da multa de ofício, tendo em vista não estarem configuradas as condições previstas no artigo 63 da 9430. Quanto ao lançamento dos juros de mora, não há reparo a ser feito na decisão da instância por força do enunciado da súmula CARF número 4, a qual foi atribuído efeito vinculante através da portaria 277 do Ministério da Fazenda, reproduz a súmula. Desse modo, por todo exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada no recurso e, no mérito, negar provimento ao voluntário. É isso, presidente. Meu voto. Ok, obrigada. Bom, eu passo a palavra às conselheiras, mas eu gostaria que a gente delimitasse, começasse inicialmente pela preliminar de nulidade, depois a gente debate o resto, vamos, ok? Então, em relação à preliminar. Eu acompanho. Tá. Mariel? Eu acompanho também. Ok, eu também. Então, rejeitada a preliminar de nulidade por unanimidade. Em relação, então, ao mérito. Se houver aberto para discussões, questões, enfim. Eu posso falar? Sim, por gentileza. Carlos, eu tenho dúvidas em relação a esse processo. Vamos pela súmula, primeiro, dos juros. Você está aplicando a súmula 4 do CARF. Sim? Neste caso, não seria aplicável a súmula 5, já que existem depósitos que foram já convertidos em renda em favor da União? Porque a súmula... Espera lá que eu vou aqui. Eu estou com elas abertas aqui, se você quiser. Por favor, leia, Mariel. Fácil. A súmula 4, ela fala que, a partir de 1º de abril de 1995, juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial Selic, para títulos federais. A súmula 5, ela fala o seguinte: são devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. Acho que essa é a diferença. Né? A súmula 5, ela aponta expressamente a existência do depósito no montante integral. Na verdade, não tem diferença de uma súmula para outra, né? Evidentemente, quando eu aplico a súmula CARF, eu estou falando do registro da DI até o momento do depósito, porque é só esse que pode correr os juros. É do momento da DI até o depósito. O depósito não foi feito logo, como eu falo no voto, ele não foi feito logo no momento zero, digamos assim, momento do registro da DI. Ele foi feito bem depois. Então, entre o vencimento do tributo, que era o momento do registro da DI, até o depósito montante integral, é óbvio que é só nesse período que pode correr os juros, né? Então, aí a minha dúvida é em relação a isso, justamente, porque a ADI foi registrada no dia 4 de maio. Então, os depósitos foram efetuados um mês após. Só que o nosso preço, ele está cobrando PIS/COFINS referente ao de prorrogação de admissão. Então, eu tenho um certo receio de a súmula 4, eles aplicarem desde a DI até o pedido até o depósito da prorrogação.
Porque esse débito aqui, ele é exclusivamente do PIS/COFINS do pedido de prorrogação. E eu acredito que o PIS e o COFINS tenham sido depositados anterior a ato de infração, porque o pedido foi, por exemplo, no dia 17 no mês de junho, por exemplo, e o auto de infração foi lavrado 1 ou 2 meses depois. Então, meu receio é ele me cobrar, achar que isso está desde lá de trás, quando não. Eu acho que o início daqui deste débito é do pedido de prorrogação. Então, ele seria um complemento, eu acho, acredito, do débito lá da DI. Então, talvez... é esse, entendeu, Carlos? É a prorrogação. Mas a prorrogação, a Larissa pode até me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que quando ele pede a prorrogação, o IPI, no nosso caso, PIS e COFINS, que ele paga, o principal é proporcional à prorrogação, mas ele é corrigido desde lá de trás. Porque, na verdade, ele deveria ter pago aquilo lá atrás. Isso não é uma nova DI. Não, não é, só que é uma prorrogação. Então, a prorrogação, aquele guindaste, você não deixou a Larissa responder. Tá, joia. Quando ele paga a prorrogação, ele tem de corrigir quando ele descumpre prazo, quando ele pede fora do prazo. Senão ele paga o valor original? Corrigido. 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 Tá. Então tem juros desde lá de trás. Para prorrogar, qual foi o prazo inicial que foi concedido? Isso eu não me lembro. 3 anos, salvo engano. Depois ele pede, e aí, antes de encerrar esses 3 anos, ele pede prorrogação, você tem ideia de mais quanto tempo? Ele pede prorrogação por 3 meses. Eu só não sei se foi antes, mas ele pede por 3 meses. Por esse período que ele pede a mais, da minha lembrança, não cabe juros nisso não, cabe quando ele descumpre o prazo. Quando ele pede depois, ele pede intempestivamente. Ou quando a Receita decide não renovar. Eu tenho dúvida quanto a isso. Eu acho que não cabe a multa. Só um minutinho. Mas os juros, eu acho que cabe. De que ano é isso? 2004. É isso? 2004. 2004. Os tributos correspondentes ao período adicional de permanência do bem no país serão calculados conforme previsto no artigo anterior, estou lendo IN, né? Acrescidos juros moratórios recolhidos por meio de DARF, até o termo final do prazo de vigência anterior. Então, os juros são desde lá de trás, de qualquer jeito. São, desde o momento que foi desembaraçada a DI. Desembaraçada foi registrada a DI. Registrada, perdão. Então, esse medo, Sabrina, não se aplica. Em relação aos juros, não se aplica. Porque, em verdade, o que ele está conseguindo é o parcelamento do pagamento dos tributos. Então, é normal que você permitir o pagamento ao longo do tempo que ele seja atualizado monetariamente. Isso é de praxe, né? Tá, então, mesmo que seja essa súmula, a correção correria do registro da DI até o primeiro depósito judicial, que aconteceu em torno de 1 mês.
Nesse caso, não. No nosso caso, é lançamento da prorrogação. Então ele vem lá de trás, o depósito da prorrogação. Isso. A ideia, Sabrina, é imaginar o seguinte: o normal é quando você importa que você paga a totalidade dos tributos na entrada. No instante que ele registra, daí é pago o tributo. Registra, nem se embaraça, registro. No caso dessa admissão, você vai, ele precisa pagar a integralidade, ele paga só pelo tempo que ele vai ficar aqui. Se ele resolve, passado um tempo, que vai ficar mais algum tempo, que ele vai prorrogar essa permanência, eu vou voltar lá no momento zero, como o Carlos disse, porque era lá a regra para importação que você pague ali, no momento que entra no país, que registra, perdão, o fato gerador da entrada no país, mas a data de pagamento é a data de registro da DI. Então, você sempre faz essa referência ali para trás, para esse momento zero. Tá. Em relação à multa, aqui não é caso de interrupção? Interrupção do quê? É isso. É o parágrafo 2º do 63? Ele é aplicável a este caso? Lê para mim o parágrafo 2º do 63. A interrupção da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a incidência da multa de mora desde a concessão da medida judicial até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição. Bom, quando ele entra com a medida judicial, o despacho estava em curso, né? E ele já é aplicável à multa desde o primeiro momento, né? Desde o registro da DI. Eu entendo que não, mas é assim que eu entendi. Outra coisa, a partir do momento que ele fez o depósito, já foi convertido em renda, não seria o uso de, inclusive, né, ele até falou, patrono, que os cálculos foram, ele em renda, de acordo com os cálculos da própria União. Será que lá já não tem os juros e a multa? Isso cabe à unidade de origem dele. Isso não é nosso, a gente está julgando alto. Então, mas não seria o caso de todas as informações? Eu entendo que não. Nós estamos julgando alto. Quando isso vai para a unidade de origem, ela tem obrigação de saber o que foi convertido em renda, como apropriar cada coisa. Se é que foi convertido em renda a parte de juros, de multa e tal, porque isso estava em discussão ainda no CARF, portanto, suspenso. Então, eu acho que eles lá têm obrigação de, se for o caso, apropriar de forma correta. De qualquer maneira, o contribuinte vai poder se manifestar lá. Volto a dizer, a gente está julgando o auto. E, Sabrina, que se eu entendi da minha compreensão, não se trata de multa de mora aqui. Eu não sei se você se equivocou quando você disse que era multa de mora. Eu nem prestei atenção nesse fato. É porque no recurso voluntário há uma discussão do 63, por isso meu questionamento. Não é multa de mora. Por último, deixa eu ver aqui o artigo. Só tirando a dúvida, aí seria o caso de atraso mesmo contando lá de trás do registro da DI, né? É atraso. Não seria... Como? Repete, por favor, que falhou, Sabrina. Por gentileza, repete. A minha última dúvida é em relação ao 44.
porque diz que é 75% na falta de pagamento ou recolhimento. Aqui você está considerando para manter a mútuos é o registro da DI. Você desconsidera... O recolhimento é menor. A gente aplica muito na exigência da diferença. Eu não ouvi o que a Sabrina falou. Desconsidera... Porque, assim, a questão é, se é uma prorrogação, ali é falta de pagamento de PIS/COFINS, ou ele é uma coisa de diferença do PIS/COFINS? Porque de infração, eu acredito que ele esteja cobrando 75% da diferença. Só que esse dispositivo ele é de 2007. Na época dos fatos, os 75% era na falta. Eu sempre entendi exatamente da mesma forma, Sabrina. Se recolheu a menor, ou tudo aquilo que deveria ter sido recolhido e não foi, sobre isso, e é lançado pela fiscalização, sobre isso vai incidir multa de ofício. Todo pagamento a menor ou fora do prazo vai ter multa de ofício quando é lançado. Eu não sei se é essa a questão, desculpa, eu não sei se eu estou compreendendo bem. Mas aí não seria, Larissa, onde diz assim, aplicam-se as multas proporcionais ao valor do imposto incidente sobre a importação de mercadoria, ou a que incidiria se não houvesse isenção ou redução. 10% pelo não retorno ao exterior no prazo fixado dos bens importados sob regime de admissão temporária? Você que é a especialista. Uma coisa que... Tem uma questão que agora começa a ficar um pouco não muito clara para mim. No final das contas, com a decisão judicial, ficou claro que o que ele havia recolhido do principal estava correto ou não? Não ouvi a pergunta, desculpa. Tá. Doutor. Tá. Tá ruim a conexão, né? Ao final, ficou decidido judicialmente que o valor que ele havia recolhido estava correto ou não, em relação ao principal apenas? Nossa, tá bem ruim a conexão, hein? Carlos congelou para mim. Não sei se... Você está me ouvindo? Agora sim. Então, vamos ver se eu consigo te ouvir. Você falou do principal, eu não peguei. Picotou a tua frase. Tá. Porque o que está sendo discutido na ação judicial é sobre a base de cálculo do PIS/COFINS de importação, né? Se as próprias contribuições vão incidir ali, se tem ICMS. Ele diz que essa discussão, né? Ao final... Não só isso. Ele está discutindo as próprias contribuições. Não é só o ICMS, né? Ele também discute ICMS, mas ele acha que não tem que pagar PIS/COFINS de importação. Uhum. E ao final, na ação judicial, em relação a isso, ele teve provimento integral? Não. Então, pronto. Então, cabe a multa de ofício sobre a diferença. E os juros sempre cabem de qualquer forma. Então, Bom, foi dado provimentação dele. O exposto voto por dar parcial provimento à apelação para reconhecer a inidade do recolhimento do PIS e da COFINS de importação, com a inclusão do ICMS das próprias contribuições em sua base de cálculo, a teor do artigo 7º, inciso 1º da Lei 10.865 de 2004. Então, eu tenho dúvidas do que aconteceu lá, e eu não me sinto confortável de votar aqui.
Você tem Os dúvida? maiores... Eu não entendi qual é a sua dúvida. Porque o resultado de lá, eu entendo que pode refletir aqui nos e nas multas. O resultado de lá, desculpa, continuei sem entender. Porque lá, Carlos, é pagamento do PIS e da COFINS. Perdão, não fez o pagamento, ele fez o depósito do PIS e da COFINS, desde lá de trás, quando ele ajuizou, impetrou o mandado de segurança. Não. Não. Ele impetrou o mandado de segurança, pedindo liminar, o juízo depois deferiu a liminar, no sentido de ter o depósito. Mas isso não foi no momento do mandato. De qualquer forma, já havia passado, mesmo da impetração do mandado de segurança, já havia transcorrido o momento que deveria ter pago o PIS e a COFINS importação, que era no momento do registro da ADI. Diferente, veja, é diferente se ele tivesse entrado com mandado de segurança, ou melhor, tendo feito o depósito na data do registro da ADI, a consequência jurídica seria uma. Ele fez o depósito, digamos, 2 meses depois, 1 mês depois. Então, ele já estava em mora. Sabrina, você vai querer abrir uma divergência? Enfim, eu acho que... Debatemos, acho que bastante. Então, eu sou a primeira, né? Então, eu abro divergência, porque eu acho que deve ser aplicada a súmula 5, porque uma vez que o acórdão descendo para a unidade de origem, na hora da liquidação, ele não tem depois como recorrer do que for decidido. Então, acho que deve ser aplicado a súmula 5 e no caso da multa, eu acho que seria o dispositivo, o enquadramento legal está errado. Porque se o nosso auto de infração é sobre prorrogação de admissão, que seria, como afirmado aqui, um pagamento da diferença de tributo, na época dos fatos, o pagamento de 7% seria só na falta do pagamento ou recolhimento. Ok. Então, na sua divergência, qual que é a conclusão? Você vai estar dando provimento parcial? Explica bem. Eu dou provimento parcial ao recurso, afastando a incidência dos juros. Dos juros? Não é da multa? Não, sim, da multa, mas dos juros com base na ação que consta na súmula. Teria que ver essa questão do... Porque, assim, para mim, eu acho que o correto seria uma diligência, inicialmente. Mas restarei vencida. Então, se for diligência, propõe e a gente vota, mas... Entendeu? Para mim, seria uma diligência. Okay. Porque, para mim, o processo ainda não estaria maduro o suficiente para julgamento. Porque teríamos que ver o que aconteceu no processo judicial, porque, para mim, o que aconteceu lá pode refletir no nosso processo aqui. Talvez lá tenha até feito o pagamento e já tenha feito o pagamento da prorrogação, dos juros e, inclusive, da multa. Teria que ver os cálculos da União. Posso falar, Larissa? Por favor. Presidente, de certa forma, eu concordo com a Sabrina, e eu ia até botar isso em discussão a título de uma diligência, porque, para mim, também não tem algumas coisas que não me parecem muito claras, principalmente em relação a essa questão do depósito, da conversão parcial em renda para a União, e eu acredito também que tem reflexo direto aqui no auto, embora eu concorde com o Carlos que a gente está julgando o auto, né? Mas existe reflexo. Talvez uma diligência seja uma medida ponderada para
para suprir. Mariel, me explica qual é o reflexo? O reflexo, se você fizer a manutenção, do auto e tiver alguma diferença de valor em relação à decisão judicial, né, como é que o contribuinte ele vai ter que fazer esse cotejo depois no administrativo e o judicial. Não. O judicial decidiu pela exclusão do CMS da base de cálculo de PIS e COFINS. Uhum. Então, o cálculo do auto tem que ser excluído o ICMS das contas, né, que eles fizeram sobre o todo. E aí vai chegar o valor final devido conforme a decisão judicial sobre o PIS, faz de conta, PIS e COFINS. Uhum. É sobre esse valor final que você vai ver quais são os acréscimos moratórios cabíveis. Talvez, não sei se resolve, mas só um instante aqui, eu quero olhar o voto de novo. Eu não faço menção, eu poderia mencionar aqui no final o provimento judicial para afastar o ICMS da base de cálculo e... Embora isso não está em discussão aqui no recurso voluntário, né? Então, foi por isso que eu não me manifestei, né? Mas eu posso colocar aqui como adendo a decisão do tribunal e fazer a menção de que a base de cálculo do auto tem que ser ajustada de acordo com a decisão judicial. Eu não posso me manifestar sobre a decisão judicial especificamente, porque não é isso que está em discussão aqui. Bom, eu rejeito a proposta de diligência, então vamos a gente vai decidir sobre o mérito. Então eu gostaria, Sabrina, que você fizesse um resumo da divergência e fosse muito clara quanto ao que você, como você vota quanto ao mérito. Carlos vai acrescentar. Eu vou acrescentar parágrafo. Um parágrafo mencionando o trânsito julgado do mandado de segurança, né, da decisão de segurança, que reduziu a base de cálculo, excluindo o ICMS. E vou colocar nesse parágrafo que, então, deverá ser observado pela unidade de origem na hora da adequar, ou melhor, que deverá ser observada essa decisão pela unidade de origem para adequar o valor do auto de infração à decisão. Mas não vai constar do dispositivo, porque, volto a dizer, a gente não está julgando o mérito. O mérito nunca teve em discussão aqui. Sim, teria como você acrescentar a esse parágrafo, além de a decisão, né, que afasta da base de cálculo, né, o ICMS, considerar também todos os depósitos realizados no processo judicial? Eu acho que todos os depósitos não, porque não tem mais depósito, né, mas a conversão em renda. Sim. Sim, se você fazer a conversão em renda realizada. Então, nesses termos, eu ganho. Você o quê? Falhou. Nestes termos dessa inclusão do parágrafo do Carlos, onde ele vai colocar de forma simples, mas pontual, a ação judicial e a conversão, eu Ok. Mariel? Bom, presidente, também nos mesmos termos, né, que a minha preocupação era justamente esse cotejo, esse parágrafo para mim é suficiente, essa inclusão, concordo em não incluir no dispositivo, porque não é isso que está sendo julgado, mas eu acho que é importante que isso seja falado, isso fique um pouco mais
mais explícito, mais claro, e por essa razão eu acompanho também. Ok. Então, tá. Então, feitas essas modificações, de acordo pela turma, nós vamos negar provimento por unanimidade de votos, okay? Nos 2 processos. Então, encerramos itens 1 e 2 da pauta e vamos continuar na ordem agora, indo para o item 4, Citibank, do relator Carlos também. Nossa senhora, parece até parada de sucesso, estou sempre lá. Quem é o item 4? Peraí, deixa eu me achar aqui. Citibank Leasing. Citibank. Pedi um tempinho, meu computador tá a pasta T tá super devagar. Você está abrindo na T, Maria, é a sugestão, não faça isso. Não, agora é tarde, mas enfim, sempre salve nos documentos no seu computador, porque a T é muito lenta, exceto quando a gente está no CARF presencialmente, aí não. Mas em casa é uma comunicação muito difícil. Eu tô lembrando, eu esqueço um pouquinho, lembro a hora que eu começo a abrir. Eu vou pedir licença para vocês, eu vou dar rapidinho no banheiro e já volto. Tá, ok. Fazemos uma pequena pausa. Fazemos uma pausa de 5 minutos, por favor. Apoio.